CDS, numa primeira análise que faz o Orçamento Regional para 2014, num montante de 1,6 mil milhões de euros, foi tornado público pelo seu secretário regional que isto era um orçamento de consolidação. E nós achamos completamente ao contrário. Isto é apenas um orçamento de consolidação, mas apenas do PAEF, do Plano de Ajustamento Financeiro, porque não se preocupa com o endividamento total da região, porque após 2015 o seu secretário recusa em dizer e anunciar, mas continuamos com a mesma dívida, até superior àquela quando assinamos o PAEF em 2011. O que é facto é que a dívida em 2015, após o plano de ajustamento financeiro, vai continuar superior a 6,5 mil milhões e deixa de ser um orçamento de consolidação financeira e orçamental, como indica o seu secretário regional das Finanças. No nosso entender, é um orçamento que continua a ter um déficit. Repare bem que o déficit corrente é deficitário em 56,7 milhões de euros. O saldo global também é deficitário, onde inclui os juros na ordem dos 145 milhões de euros. Só os juros pagos em 2011 vão corresponder a uma verba superior a 145 milhões de euros, o que prefaz um déficit total global na ordem dos 280 milhões de euros. Ora, com estes valores deficitários, não pode ser um orçamento de consolidação orçamental e financeira. Na nossa ordem, era preciso muito mais, era preciso consolidar as despesas públicas, o que não acontece neste orçamento. As responsabilidades deste orçamento ainda são superiores àquelas que foram em 2013. Vejam só para as PPPs, Via Rápida e Via Expresso, estão previstos 140 milhões de euros, pago com os nossos impostos, pago por via do Orçamento Regional. Os juros e outros encargos estão previstos mais 145 milhões. Amortização da dívida, 92 milhões. Só aqui, nestas três grandes rubricas, o Orçamento Regional vai dispor 377 milhões de euros, o que corresponde a 23% do nosso Orçamento Regional. Quando isto é um orçamento de consolidação, nós continuamos a ter as nossas dúvidas. Quando o secretário regional diz que irá ter um orçamento que está virado para os apoios sociais, para as funções sociais e para as funções económicas, mais uma vez o seu secretário penso que não analisou os números em relação ao mesmo orçamento de 2013. Reparam só, para a inovação e qualidade, quando se anunciou há pouco mais de 2 dias que as 3 pedras basilares para 2014 e 2015 baseava-se na inovação, desenvolvimento e uma estratégia sustentada. E quando apenas tem pouco mais de 4,4 milhões de euros, o que corresponde a 1% das verbas de investimento de repartição de prioritária para o desenvolvimento para 2014. Quando apenas para o desenvolvimento empresarial apenas corresponde a 6% do orçamento. E quando o turismo pouco mais leva dos 17 milhões de euros, setor fundamental para sustentabilizar o nosso tecido empresarial. Quando também diz que a agricultura e as pescas são os setores primários de grande necessidade e de apoio social, apenas tem pouco mais de 17,7 milhões de euros. Tudo isto são setores que deviam ter outra atenção por parte do Governo Regional. O setor empresarial do Governo Regional, quando também o Sr. Secretário diz que está devidamente consolidado, na nossa ótica e no nosso ponto de vista e de acordo com os números que foram lidos neste orçamento, as sociedades de envolvimento, onde inclui o Jornal da Madeira, têm uma dívida acumulada de 736 milhões de euros, dos quais o Jornal da Madeira tem 6,3 milhões de euros, para além dos apoios e das transferências que são feitas mensalmente, correspondem a 4 milhões de euros anual. O Estado, o setor empresarial do Governo Regional tem uma dívida também acumulada, dívida comercial e dívida financeira, que ultrapassa 2,5 mil milhões. Ora, isto corresponde a uma desconsolidação em relação a 2013. Portanto, a dívida aqui no final de 2014 vai se manter ainda superior àquela que foi tida em 2013, no final do mesmo ano. Um orçamento onde as receitas fiscais aumentam 95 milhões de euros. Aqui continuamos a ter a nossa grande dúvida. Como é que um secretário regional pode impular as receitas na ordem dos 13,13%,
quando prevê só no aumento do IVA 40 milhões de euros, quando o poder de compra das famílias está a diminuir, quando o desemprego está a aumentar e quando o setor empresarial está a encerrar empresas. Nós duvidamos deste implemento das receitas e pomos em casa este aumento da receita fiscal que corresponde a 95 milhões de euros. Nós sabemos como é que se faz os orçamentos, calcula-se a despesa e depois vamos arranjar a receita. O que é facto é que estamos muito aquém daquilo que vai ser o executado, que, como todos nós sabemos, o executado em 2013 ficou muito aquém também do anunciado. O orçamento prevê também uma redução das despesas do Orçamento de Estado na ordem dos 43%, que corresponde a menos 131 milhões do ano anterior. Um orçamento que prevê também uma redução das transferências da União Europeia. Um orçamento que vai disponibilizar às sociedades de desenvolvimento mais 57 milhões de euros. Um orçamento que vai encaixar nas sociedades de desenvolvimento para pagamento das despesas correntes, onde inclui o pagamento de tranches financeiras e amortizações que são devidas em 2014, mais 57 milhões de euros. Onde inclui também aqui, nos 57 milhões de euros, mais 3,1 milhões para o Jornal da Madeira. Quando o Sr. Secretário Regional, por último, diz que as funções sociais e as funções económicas são bandeiras, pedras basilares deste orçamento, mais uma vez, não corresponde à verdade. Os números anunciados para as funções sociais ultrapassam os 860 milhões, menos 37 milhões em relação a 2013. Das funções económicas, o orçamento prevê 296 milhões, menos 3 milhões em relação a 2013. Ora, este é um orçamento, no nosso entender e na nossa leitura, é um orçamento mais de consolidação em termos de PAEF, com uma preocupação de executar o PAEF, mas é preciso esclarecer que o PAEF está sendo executado à custa dos nossos impostos, à custa do sofrimento das pessoas e das empresas, à custa da carga fiscal que corresponde a uma percentagem na ordem dos 22%, superior àquela que é tida em termos nacionais, e à custa do sofrimento tanto das empresas como das famílias. Quando o Sr. Secretário Regional diz que é o início da consolidação orçamental, nós achamos que é o início do empobrecimento cada vez mais das pessoas e das empresas que, infelizmente, aumentam o desemprego e aumentam as insolvências. Queríamos que este orçamento fosse o início não da consolidação orçamental, mas o início da sustentabilidade económica e financeira junto do nosso tecido empresarial, o que não acontece, infelizmente.